Novo News. Obrigada, meus queridos, pelo esse convite. Tenho o privilégio aí de agora falar com 4 feras. Eu vou pedir que eles se apresentem, eles e elas, né? Elisiane Lemos, Ana Paula Pessoa, Fernanda Andreasa e Gils Van Delft. Of course, que eles me mandaram a linha, o vídeo, me mandaram um roteiro tudo bonitinho, né? Então, vai ser filha no control, não vou fazer nada disso, mas a gente vai seguir a essência. Então, é muito importante esse painel sobre mulheres no conselho, mais a diversidade no conselho, né? Hoje, só 9% no Brasil, no conselho, são de mulheres, caramba! Então, eu vou dividir em 2 blocos. Eu queria que vocês se apresentassem, falassem da sua trajetória para chegar e participar dos conselhos que participam, né? E depois a gente vai falar sobre esse papel das mulheres e da diversidade, beleza? E, como não podia ser diferente, homens first. Então, Gils, acessei seu nome? Gils Van Delft, é isso? Meu nome não é a parte mais fácil da conversa, eu acho, né? Eu também não. Você é o único... Sandália, animais, já acostumado. Mas eu depois me apresento também. A pessoa me chama de Brasil aqui para facilitar a minha vida, mas meu nome original é Gijs, holandês. E muito prazer estar com vocês, e com muito orgulho de ser o único homem aqui no painel. Então, representando também todas as mulheres executivas do mercado. Então, eu não me apresentei, estava nervosa, sabe, essa resposta. Então, assim, para quem não me conhece, Lindália Junqueira, eu CEO da Ilha, do Hack in Rio, que é o maior hackathon da América Latina. Sou investidora anjo, né, Smart Money, Various Group, Mulheres Investidoras Anjo, Gavelinhos, etc. Coordenadora do Programa de Inovação e Empreendedorismo da Inteligência Artificial. Fui a primeira brasileira selecionada pela NASA, né, em 2010, maluca. E conselho do CT Smart, que é o Centro de Tecnologia Smart, do Rio 2C, do Junior Academy, e conselho social do MIT Technology, embaixador de Global Women in Tech, e agora responsável pelo MIT Research, pela primeira vez o Brasil no mapa global. Nós vamos ter a resposta de acelerar o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, multiplicando para o Brasil nos próximos 2 anos. Então, rapidinho, mas a minha maior escola, né, além dessa da GoNews, de certificação por filho, foi aqui minha família, né, meus 3 filhos, 30, 28 e 20, para mim, questão de governo, começou aqui em casa. Viu? Como é que começou esse seu trabalho nesse conselho? Eu já me apresentei, mas você se apresenta e fala assim, olha, como é que você começou nos conselhos? O que te levou a participar dos conselhos? Tá bom, rapidamente uma introdução. Então, eu estou há 17 anos no Brasil, sou holandês, 20 anos no Page Group, empresa líder de recrutamento e seleção, executiva, média alta. Em 2013 e 2014, eu fui convidada para ser conselheiro e investidor anjo num startup que chamava Love Mondays. Eu acho que o pessoal conhece. Love Mondays foi adquirido pela Glassdoor depois, né? Foi muito legal essa experiência para participar de um startup como advisor, como investidor. E aí, através desse ecossistema de startup no Brasil, eu comecei a estar em contato com todos os VCs, os Venture Capitalists aqui no Brasil, lá fora, e aí eu fui investindo em outras empresas também, em alguns sendo conselheiro, outros não, somente investidor, e aí me despertou muito essa parte, como a gente consegue agregar valor, né? Usar nossa experiência que a gente tem, justamente para estar junto com esses jovens, que a maior parte dos startups é por jovens, e muita necessidade de conselho, às vezes as coisas mais básicas que você imagina, né? Uma das coisas que acho muito diferente do que conselhos tradicionais, empresas tradicionais, é que é um conselho mais operacional, mais básico, às vezes, do que muito estratégico ou muito focado em governança, dependendo muito do tamanho do startup. Então, eu fui de 2013, 14, últimos 6, 7 anos, eu tenho feito muito trabalho nesse mundo de ecossistema de startups e também ser muito mentor. Eu acho que o trabalho também de um conselheiro em startup é ser muito mentor
contribuir para o desenvolvimento dos próprios fundadores, que são jovens e às vezes não têm essa experiência, bagagem para lidar com certas complexidades. Maravilha, eu conheci a Founders do Love Money quando ela estava começando, que ótimo. E isso, agora vamos para a Ana Paula Pessoa. Tudo bem, Ana Paula? Me conta aí tua história. Você foi parar no conselho, foi premiada agora, gente. Só tem fera aqui. Bom, tudo bem? Estou super feliz de estar aqui com vocês. É uma honra. Bom, a minha história, eu fui executiva a vida inteira, né? Comecei na Globo, e na Globo comecei a sentar em diversos conselhos onde a Globo era sócia. E também, no final, fiquei 18 anos no grupo, e no final, eu mesmo sendo financeira, eu comecei a investir pela Globo em várias startups. E me apaixonei, eu tinha estudado, eu passei 7 anos da minha vida na Califórnia, Stanford, então eu conhecia aquele ecossistema, e me apaixonei pelo mundo de startups aqui no Brasil. Eu já tinha trabalhado em 2000 e voltei para ele. E quando saí da Globo em 2011, depois de 18 anos, eu passei a investir em startups. A gente criou uma startup em 2011, que foi vendida em 2015 para a Lynx, chama-se Nemu, e foi um grande sucesso de busca e recomendação, sempre na área de tecnologia. E também comecei a desenvolver a minha vida em conselhos. Então, eu estou no conselho da News Corporation, que é a dona da Wall Street Journal, entre outras coisas, do Credit Suisse na Suíça, na Vinci na França, na Suzano aqui no Brasil, e temos agora uma empresa de inteligência artificial chamada Kunumi, que eu sou presidente do conselho, sou investidora, fundadora e muito ativa. Sou uma presidente do conselho executiva, né? como tem em alguns casos. Né? Eu só queria comentar que é muito diferente você ser de um conselho de uma grande empresa, de um corporation, do que ser de uma empresa familiar e do que ser de uma startup. Né? Tem várias questões e eu concordo plenamente que é uma questão de participação, ele passa a ser muito mais um conselho consultivo quase, né? de uma importância muito grande, mas é fundamental. É difícil você ter um conselho em startup, mas é muito importante porque você precisa desse fórum para ajudar os empreendedores. E que não sejam apenas os investidores parte do conselho. Isso também é muito, muito importante. E aí a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco sobre a pluralidade e a importância, entre outras coisas, de terem negros. Né? E eu estou aqui assim, um pouco surpresa, devo confessar, que na sua turma maravilhosa não tem nenhumzinho para representar esse grupo tão importante e representativo no Brasil. Pois é, temos que chamar a Nina Silva, a Raquel Maia, temos que chamar a minha amiga Ana Carolina da Hora, cientista de dados, Lisiane Lemos para entrar. Ana Paula, você também foi da Globo, é por isso que o meu amigo pesquisador do INT fala que maluco tem imã. Eu fui da Globo de 2005 a 2013, né? Eu que criei o programa de inovação lá na época, o I9, né? O Otávio Floresbal ainda era presidente, Érico Magalhães, foi uma história incrível, depois temos muito aí a compartilhar. Né? Enfim, agora vamos para a segunda mulher, Fernanda Andreasa. Me conta, como é que é a tua trajetória? Como é que você chegou neles? Bom dia. Bom dia a todas. Bom dia, Raio. É isso, Raio? Eu sou advogada, eu não sou conselheira. Eu atuo fortemente no terceiro setor há mais de 20 anos. Eu sou sócia do escritório Arnes de Oliveira e Andreasa, cujo sócio, meu sócio, nós estamos juntos desde antes de eu me formar, nós nos conhecemos quando eu era estagiária, então nossa caminhada aí são de 26 anos juntos, e nessa caminhada eu atendi sempre muitas organizações sem finalidade lucrativa, ajudando na estruturação
dessas associações, fundações. E, particularmente, hoje em dia, a gente tem uma procura muito grande de jovens e mesmo pessoas mais velhas querendo trabalhar com impacto social e ambiental. Então, também o escritório tem atuado fortemente na estruturação de negócios de impacto. Eu também sou professora em pós-graduação de empreendedorismo e negócios sociais, também sou mãe e sou uma apaixonada por governança. Conheci o Anderson quando ele estava ainda na PwC e a gente começou também uma caminhada e uma parceria juntos. Fiz Master 1, fui colega da Kika, foi um grande aprendizado e a gente vem aí aprendendo cada vez mais com todo mundo. Aqui é um grupo de feras e a gente está sempre aprendendo. Eu também sou investidora anjo, sou apaixonada por startups. A gente também trabalha com startups sociais, o escritório tem parcerias com institutos que trabalham acelerando negócios de impacto social e, dentre eles, também startups sociais. Então, eu estou aqui para compartilhar com vocês aí o meu aprendizado nessa caminhada, a minha experiência e as lutas, né, de todos os dias. Adorei, doutora Andréa. Você sabe que quando eu criei a primeira pré-aceleradora de startups do Brasil, o pessoal dizia que era louca, que não ia ser possível, que na Estácio eram 700 mil alunos, mas não era considerada, né, uma universidade de primeira linha. E a gente fez o primeiro Startup Week numa comunidade, né, que é a primeira favela do Rio, lá na Providência. De lá saiu uma startup chamada Plataforma Saúde, né, o CEO Thales Gomes. Esse menino foi acelerado pela gente, foi eleito pelo MIT, aquele MIT TR, que é o Technology Review Under 35, como um dos mais inovadores do Brasil. Então, nós temos um potencial imenso. Ben 10 Garage acabou de lançar um programa de aceleração só para startups de impacto social. Então, o social deixou de ser só um relatório e agora está fazendo parte, né, da discussão do Conselho. Que bom, obrigada, Fernando. E agora, a nossa querida Lisiane Lemos, estou chateada com ela, que eu já mandei pelo LinkedIn a mensagem, ela nem me respondeu, me ignorou. Ela é tão famosa, né, não sei o quê, ignorou total. Diz aí, Lisiane, fala para o povo quem é você. Nossa, já comecei na pressão da Lindária Jesus, vão achar, assim... Fazendo a minha meia-culpa, eu tenho lá um parking lot de 12 mil conexões e mais de mensagem que eu não conto, além de estar entregando Black Friday nessa semana. Então, primeiro é um prazer estar com todos vocês, vi no vídeo grandes amigas, eu não vou citar uma por uma para não esquecer ninguém, que estão fazendo parte dessa certificação. Eu sou Lisiane Lemos, eu acredito que é a pessoa mais nova no painel, tenho 31 anos, eu sou atualmente gerente de desenvolvimento de negócios no Google Brasil, tive uma trajetória trabalhando com cloud e transformação digital na Microsoft. E acho que mais do que isso, eu sou uma pessoa apaixonada por mobilizar pessoas e acho que transformar a sociedade para algo que eu entendo que possa ser melhor. Eu já fui pesquisadora acadêmica, já trabalhei no terceiro setor, já morei no continente africano e já fundei algumas organizações focadas na inclusão de pessoas negras no ambiente corporativo no Brasil. E acho que é importante a gente fazer um contexto, por que a Ana Paula ficou tão surpresa, né? Não deve ser novidade para a maior parte das pessoas nesse call, que a gente tem mais de 50% da população negra no Brasil, mas quando você vai para a alta liderança, numa pesquisa mais recente, em cargos de gerência a gente tem aproximadamente 6%, se a gente vai para a diretoria, a gente tem 4,6%, com recorte de 0,5% de mulheres negras, e se a gente vai para conselho de administração, não tem nenhuma pessoa autodeclarada preta nesse país. E acho que foi isso que me levou a trilhar essa jornada de conselho, muito mais para ser um veículo de mudança para pessoas negras que já vieram antes de mim, que abriram esses caminhos no ambiente corporativo, do que propriamente pensando no lugar pessoal. Mas acabou dando tudo certo, eu acabei me tornando conselheira consultiva do Fundo de Populações da ONU, e agora, em 2021, a gente tem novidades sobre outro conselho consultivo, que deu tudo certo, e sou uma cofundadora muito feliz, junto com a Ana Paula e outras mulheres incríveis, do Conselheira 101, que é uma iniciativa pioneira, 100% digital, focada na inclusão de mulheres negras em conselhos de administração. A gente partiu de um conceito de que mulheres negras são desprivilegiadas nessa sociedade, e nesse momento a gente tinha que fazer uma ação afirmativa para apoiá-las nessa jornada. Então, dessa forma, a gente saiu na capa da revista Cláudia, incrível, no editorial incrível, na Marie Claire, na Forbes, e temos feito conexões maravilhosas com vários conselheiros para nos ajudar nessa jornada.
Amiga, que maravilha. Eu te entendo, não estou te bulinando, não. A Maite Lourenço, quando saiu na capa da Exame, ela depois não conseguia responder mais ninguém. Mas é isso, né? Vocês todos têm que inspirar outras pessoas a participar de conselhos administrativos, conselhos consultivos, conselhos para startups, né, que precisam mais de smart do que money, muitas vezes, e a gente ter essa diversidade. E falando, então, em diversidade, eu participei desde o início lá com a Luísa Trajano, do Mulheres do Brasil, depois Ana Fonte, que é de Mulheres Empreendedoras, né, a Silvia, do Mulheres Investidoras Antes, tudo quanto é grupo de mulher, eu participo, apesar de nunca ter queimado sutiã. Mas eu era contra, no início, a coisa da cota, né? Porque agora tem a tal da lei da cota para os conselhos, né, que vai crescendo até 30%. Eu falei, não precisa, tem tanta mulher competente, né? A Maria Silva Baixo estava com a gente, a Raquel Maia é uma mulher negra sensacional, faz parte de vários conselhos. E aí eu entendi, pelo estudo que a gente viu da UI, né, de 8 a 80, que a gente, se não tiver nenhuma intervenção, a gente vai levar no mínimo 80 anos para ter equidade. Então, o que vocês veem, né? O que vocês veem hoje na participação de vocês nos conselhos sobre essa diversidade, seja de gênero, de raça, de idade, né? E o que vocês acham que a gente deveria fazer para impulsionar mais participação dessa diversidade no conselho? Homem sempre eu posso começar, né? Aqui? Não começa na fala. Vai lá. Não, é só porque é um tema um pouco polêmico e eu já falei sobre ele um pouco. E eu acho que eu aprendi muito montando esse projeto do Conselheira 101. O grande problema é networking. As pessoas que estão hoje em conselhos simplesmente não conhecem. Então, antes de começar esse programa do Conselheira 101, eu não conhecia essas mulheres negras maravilhosas. Eu tinha um problema de networking. Quando eu olho o meu roster de pessoas, o Rolodex, né? Quem é da minha idade ainda passou por isso, eu tenho poucos negros no Brasil. Agora, graças a Deus, eu tenho muito mais. Então, é muito difícil você falar de diversidade quando ele não faz parte do seu círculo. A grande maioria dos conselheiros são indicados através de conexões pessoais, de recomendações. Tem uma grande parte que vem de headhunters que também não tem esses rosters. E essas mulheres que a gente passou a conhecer no Conselheiro 101 são todas executivas, altas executivas em alguma empresa. Mas eu acho que o mais difícil é que também esses homens brancos, mais velhos, que tradicionalmente faziam parte dos conselhos, simplesmente não conheciam as mulheres há 10 anos atrás e hoje em dia não conhecem a diversidade regional, a diversidade racial. É difícil mesmo. E a gente viu que esse momento que a gente está vivendo de Covid, em que está todo mundo em casa, por incrível que pareça, nos aproximou geograficamente e de tantas outras formas. Então, eu acho que é um momento único para que você realmente consiga fazer e expandir o seu networking, que é fundamental para você conseguir atrair novos conselheiros, novas caras, novas pessoas, novas habilidades. Perfeito, Ana Paula. Porque no fundo não é business, né? People to people. Se tem uma vaga no conselho, você chama teu amigo, né? É isso aí. Fala, amigo. Então, até que a Ana Paula comentou um pouco da visão do Headhunter, que eu posso representar aqui um pouquinho. Eu concordo com a Ana Paula em relação a networking, que a gente ainda considera no Brasil um pouco do noise network, que aí underline do noise, né? Que é um machista em Brasil. Então você realmente tem um network, um indica o outro, e esse clubinho ele vai se mantendo nos conselhos, né? Agora eu sou uma pessoa de fora, eu sou aqui o único homem branco, então eu tenho um mindset super aberto e eu prezo muito na Page, com nossos clientes também, de evoluir nesse, né, de provocar um mindset diferente.
Então, além de atender meus clientes e meus candidatos, a gente com o Page, a gente tem como propósito global mudar a vida das pessoas para que eles chegam no seu potencial. Então, quer dizer, a gente tem um papel provocador muito forte às empresas tradicionais, aos startups, aos VCs, aos fundos de private equity. E eu sou um otimista da empresa. Eu vejo 10 evolução muito grande no Brasil. Se a gente prisma de sim, se você olhar os atuais de ser 11%, 11,5% mais ou menos das empresas de capital aberto no Brasil tem mulheres no conselho. No US, eu acho que era 24%, 25%, mas que dobrou nos últimos 5 a 10 anos. Então, se eu olhar o prisma de 10 anos atrás, onde o Brasil estava com mulheres em posições de liderança, de C-level, em conselhos, em posições de CEO, country manager, era muito diferente. Hoje, graças a Deus, esse movimento é forte. Eu acho que a sociedade tem uma pressão muito forte, mas eu vejo um movimento muito rápido e positivo descendo. Então, se você projeta com todos os incentivos que a Ana Paula está fazendo, tem outros cursos e organizações que muitas vezes também então, e esse caso de mulheres, eu vejo um cenário muito positivo para os próximos 5 anos. Se você projeta Brasil nesse mercado para esse assunto em 2025, a gente vai estar num patamar muito diferente. Isso é um ponto. A gente hoje tem muitos pedidos de clientes e também a gente provoca o cliente para incluir cada vez mais mulheres, mas de outras diversidades também, não só finalistas, não somente para conselho, mas também para posições de liderança. 10 anos atrás, não tinha esse pedido do cliente e menos de 5% dos finalistas eram mulheres para C-level. Hoje, é de 25% a 35%, já dependendo da função, né? Então, está evoluindo muito forte. E aí, o último ponto, o mercado brasileiro tem, infelizmente, algumas características também, seja o lado machista ainda, seja também o não ter tanto part-time como o US e como a Europa tem, pela lei trabalhista ser possível. Então, as mulheres em outros países lá fora, por exemplo, não saem do mercado de trabalho durante ou após uma licenciatura, né? Que no Brasil acontece, tem um dropout muito grande de pessoas com extremo talento e que não voltam, talvez, ao mercado de trabalho, que é uma grande pena. Eu acho que esse também está mudando. As empresas estão cada vez mais flexíveis e mais abertas a ter mulheres, mães de volta, em posições executivas e, às vezes, até trabalhar part-time. Então, essa mudança está acontecendo, mais otimista, que há muito trabalho pela frente, mas os avanços são significativos, né? E muito obrigado pelo convite, que eu acho que esse tema deveria ser discutido todo dia. E com homens também. Eu acho que obrigado pelo convite como homem aqui, porque eu acho que é importante colocar os homens à frente para a gente pensar junto, porque é uma mudança de mindset, é uma mudança cultural que a gente tem que provocar. Porque não é uma guerra entre homens e mulheres, gente. Meu Deus, eu li um livro que é a Arte da Guerra entre as Mulheres, tá? De uma oriental que fez mestrado nos Estados Unidos, agora esqueci o nome dela, mas ele fala que é a síndrome do siri na panela. Né? A mulherada teve que lutar tanto por uma posição de destaque, né, para mostrar sua competência, que muitas vezes ela continua lutando, mas ela continua, às vezes, lutando contra outras mulheres. Então, siri, por exemplo, você não mata, você põe vivo na panela, porque um vai matando o outro, querendo escalar em cima do outro. Então, assim, a gente tem que trazer essa discussão, sim, para todos os grupos, não só para os grupos de mulheres. O que você acha, Fernanda Andreazzi e Lisiane Lemos? Eu concordo com a Ana Paula com a questão do networking, sabe? Eu acho assim que em conselhos, não só em conselhos, porque a gente vê esses mesmos índices no Poder Judiciário e nos escritórios de advocacia. Há pesquisadoras demonstrando isso todos os dias no Brasil. Se você olhar o ápice, né, dos tribunais superiores e mesmo os sócios dos grandes escritórios de advocacia, a participação feminina ainda é muito pequena, frente a toda a capacidade de qualificação das mulheres. E muitas vezes por quê? Há uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil, demonstrando, em um dos itens, que as mulheres têm dificuldade até em participar de happy hour. Por quê? Primeiro, porque nós não temos uma divisão equitativa
dos trabalhos que a mulher assume em casa. Então, o que o Rael falou é muito importante. O homem tem que participar, porque ele precisa compartilhar mais essa vida familiar que a mulher vem assumindo, porque, enfim, é cultural e é difícil ela conseguir ter aquela vida masculina de milhares de reuniões, de happy hours, inclusive por um outro ponto que muitas vezes confundem a mulher profissional num happy hour, num almoço, com algum outro tipo de interesse que não o profissional. Então, a mulher ainda enfrenta muitas barreiras culturais e o Brasil, assim, ele traz ainda o machismo estruturalmente. Um outro ponto que a gente verifica nos estudos é que, se você tem um conselho só de homens, realmente o networking deles provavelmente vai ser muito maior entre homens. Se você tem uma comissão que vai escolher uma juíza para se tornar desembargadora e ela é só feita de homens, o olhar ele não está qualificado para descobrir todas as potencialidades entre a diversidade de gênero, né? Há também a questão da raça no Poder Judiciário, é uma discussão que está sendo feita principalmente pela JUF Mulheres. Por quê? Porque a representatividade das mulheres negras na justiça é ínfima e a gente precisa ter ações muito assertivas, propositivas para isso mudar, porque realmente no caminhar que a gente vem há um desenvolvimento, mas é muito lento ainda, nós precisamos ter ações muito mais assertivas. E assim, eu gostaria só de rapidamente trazer um exemplo lá do escritório, que eu e meu sócio nos conhecemos há 26 anos, nós somos sócios há 22. O nosso escritório tem 65% de mulheres, e as mulheres estão em cargos de liderança. Eu fico me perguntando se eu não fosse sócia paritária com ele nesse tempo todo, será que seria assim? Porque nós temos características diferentes, nós temos olhares sobre o mundo diferentes, nós nos escutamos ativamente e podemos construir conexões entre homens, mulheres, entre diferentes etnias, raças, porque nós temos essa paridade na sociedade entre um homem e uma mulher. Eu fico me perguntando se fossem 2 homens nessa sociedade, se nós teríamos essa quantidade de mulheres no escritório. Então, isso eu queria comentar com vocês. Acho que, complementando, Fernanda, já que a gente está até com um problema de tempo, possivelmente, esse ponto que você trouxe de ações propositivas, para mim, ele é muito importante. Quando a gente foi construir o Conselheira, tem uma frase da Angela Davis que eu gosto muito, né, que é: eu não aceito mais as coisas que eu não posso mudar, eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. Sempre que a gente fala de minorias, de mulheres, de negros, é sempre como se fosse um problema de vocês, do outro. Então, as cotas para mulheres são um problema das mulheres, a questão racial é um problema de negros. E a gente viu nos últimos tempos, principalmente no ambiente corporativo, que isso é uma preocupação de governança, isso é uma preocupação de liderança e é uma preocupação de inovação, porque você precisa de pessoas diferentes para inovar. Então, acho que o meu desafio para todas as pessoas que nos assistem, que estão em conselhos, que estão em cargos de liderança, é pensar qual é o meu papel nisso, o que eu posso fazer enquanto líder desse país para transformar a sociedade. Porque eu fico pensando, se eu, como contribuidor individual, gerente, conseguir impactar milhões de pessoas através de representatividade, o que pessoas que lideram milhares de pessoas nas maiores companhias de capital aberto e listadas podem fazer? Então, e por último, mais do que programas de estágio e trainee, é o que a gente pode fazer para mudar esses 4%, esses 0,5%, esses 0% de pessoas pretas ou negras, pardas, que não estão nesses lugares. Então, a gente tem, enquanto conselheira, um book de todas as participantes, que aumenta o networking de vocês em 17 mulheres negras em cargos de liderança. Eu tenho um networking imenso também de pessoas negras que podem se candidatar para as empresas de vocês. Mas acho que a minha proposta é o que eu, como indivíduo, posso fazer para impactar, para também não delegar a responsabilidade para mim, que eu tenho 31 anos, tenho muita coisa para fazer e alguns conselhos para ocupar. Mas é o que acontece, nem a primeira nem a última live, mas o que eu estava falando é dessa questão de pauta propositiva e do nosso poder de mudança. Se a gente realmente quer ser conselheiro de inovação e a gente acredita que a inovação é construída por pessoas diversas, num ambiente diverso, a gente tem o poder de mudança. Então, é muito o que eu, como conselheiro, o que eu, como executivo, posso fazer. Eu trouxe o exemplo da Ana Paula, da Mariene, de outras mulheres não negras que estão construindo, que são cofundadoras do Conselheira 101 com a gente,
que usaram desse espaço de networking, de privilégio, de poder para abrir portas. Então, se vocês não conhecem mulheres negras, se o repertório de vocês está em mim, não tem problema, na Rachel, na Nina, na Maite, que são realmente mulheres que têm mais visibilidade, a gente tem outras 17 mulheres incríveis, preparadas para conselho, preparadas para cargos executivos, que a gente pode compartilhar o book do Conselheira 101 com vocês. Nosso tempo acabou, pessoal, que pena, foi muito rápido. Né? Se vocês quiserem deixar uma palavra, ou como é que a gente participa aí desse 101, né, para, acho que fortalecer, eu acho que não precisa criar mais um movimento, a gente tem que fortalecer os movimentos que já existem, né, para ganhar essa visibilidade, conexão e colaboração. Bem rapidinho, ping-pong. Uma palavra, diga, para deixar de mensagem final. Protagonismo. Acho que o mais importante é sensibilizar, acreditar que vai acontecer. Vai acontecer. Fernanda? Eu acho que a gente tem que estar imbuído nesse propósito. Cada um de nós temos que nos esforçar ao máximo onde estivermos para que isso aconteça. Tem que ser um compromisso, pessoal. Ana Paula. Empoderamento. É isso aí, pessoal. Sejamos a mudança que queremos ver no mundo. E estou muito feliz de ter aprendido com